Olá, turmas! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que estejam se cuidando, espero que estejam todos bem. E enquanto permanecemos em casa, nos cuidando, vamos continuar aprendendo. Quem não assistiu a aula da semana passada, precisa correr lá e assistir, porque na aula de hoje a gente vai usar a técnica do viés. Eu vou usar o viés manual, porque eu quero ele mais largo. O aparelho que eu tenho aqui faz um viés muito fininho, então eu vou fazer de forma manual por isso. Nós vamos fazer nessa aula um avental de cozinha. Então é algo que está aí no seu dia a dia, bastante prático, muita gente faz a utilização. Então é útil para você presentear, para você vender, para você utilizar, certo? Eu vou fazer nas medidas que eu entendi que vai caber legal para várias pessoas com vários biotipos, mas caso você não se sinta confortável dentro dessas medidas que eu vou ensinar, pode fazer a alteração que você achar necessária. Vocês vão ver que é bem simples, bem fácil. Nós vamos cortar direto no tecido, aplicar as medidas e fazer o corte direto no tecido. É bem simples. Bora lá! Pessoal, eu tenho aqui 1 metro de tecido. Vocês vão ver que esse 1 metro vai dar para fazer o avental e o viés, tudo bonitinho e vai dar certinho, vai até sobrar tecido. Primeira coisa, eu vou dobrar ele aqui já mais ou menos na largura que eu preciso pro meu avental. O meu avental no total vai ter 54 centímetros de largura, então eu preciso dobrar aqui pelo menos a metade, que é 27. Eu vou dobrar com 30 para dar uma sobrinha, já ficar sem problema de faltar. Então aqui eu vou deixar com 30. Deixa eu marcar aqui onde está o 30 e vou dobrar nessa marcação. Lembra que é importante ele tá dobrado todo na mesma largura. Então se eu vou dobrar ele com 30, tudo aqui precisa estar com 30 centímetros. Eu vou até marcar para ficar mais fácil e vou dobrar certinho na marcação. Depois da dobra, eu vou fazer um retângulo maior, que vai pegar toda a largura e todo o comprimento. Eu vou fazer aqui na medida de altura aqui de 65 e a largura 27, porque como eu vou ter o outro lado, vai somar os 54 que eu quero. Agora a altura precisa ser total, então eu vou marcar aqui a altura que eu quero. Vou pegar mais para a ponta do tecido para ter aproveitamento. Aqui. 65. Já dá uma medida nesse comprimento aí no seu corpo e vê se é isso que você também quer. Aqui eu vou marcar uma linha reta, né, esquadrada. Essa linha eu só vou riscar retinho depois que eu vou aplicar a medida aqui. Então, aqui eu vou aplicar 27. 27. Vou marcar aqui no meio também. E aqui no final. Só marcar agora a altura certinha. E fechar aqui.
Agora eu vou desenhar aqui, nesse pedacinho, aquela parte que fica em cima aqui, perto do busto, tá? O topo eu quero com 20 centímetros, então eu vou marcar aqui 10 centímetros, porque o meu tecido está dobrado. A altura que eu quero fazer a curvinha que vai embaixo da cava, eu quero aqui com 22. Então, marco os 22 certinho. Vou ligar esses dois pontos com a curva francesa. Vou fazer aqui primeiro mais retinho. Depois eu completo aqui com a curva. Essa parte é aquela que fica embaixo da cava, mas não justinha, né? E por fim, você pode até deixar assim quadradinho, mas eu quero deixar o cantinho da barra do meu avental redondo, então também vou traçar com a curva, mas pode deixar reto se você achar melhor. Esse pedacinho aqui é opcional. Muito, muito simples, fala sério. Agora eu vou cortar em cima da linha, tá? E vou cortar também o viés. Aí vocês já aprenderam na aula passada, é só voltar lá e assistir a aula, caso você não lembre também, é sempre bom recordar para fazer certinho. Então eu vou cortar aqui todo o avental e vou cortar o viés. Eu somei para esse avental, eu vou precisar de mais ou menos aí 2,30 metros para colocar em viés em tudo que eu preciso. Eu vou fazer 2,5 para ter uma sobrinha. Pessoal, já tô com o meu tecido cortado pro avental. Pra mim ele encaixa bem, mas vocês podem alterar as medidas. Tô aqui com o meu viés também pronto, já prontinho pro encaixe. E eu vou agora cortar do mesmo tamanho que eu tenho o meu tecido do avental, eu vou cortar esse plástico cristal. Porque na cozinha a gente utiliza o avental para proteger da sujeira e da água, certo? Então, principalmente quando a gente está falando da água, para não molhar a nossa roupa, a gente coloca o avental. Esse plástico vai fazer um reforço todo diferente, né? Porque às vezes pode molhar o avental e passar para a sua roupa ainda assim. Com o plástico não, vai ter essa barreira a mais. Vocês podem também comprar aqueles tecidos de lona para poder já fazer aquele impermeável, para poder fazer o avental direto com ele, aí não tem a necessidade do plástico, ou vocês podem fazer sem também, se acharem melhor. Pega um tecidinho mais grosso, um brim, um jeans, faz só o avental, não precisa colocar, é opcional, tá? É só uma sugestão. Então eu vou fazer ele, mas vou fazer com plástico, mas é só uma sugestão, vocês podem fazer ou não com o plástico, tá? E eu vou colocar o tecido e o plástico atrás, porque na cozinha a gente tem que contar também com o calor. Então eu não posso ficar correndo o risco do calor encostar aqui de imediato e derreter esse plástico. Toma muito cuidado com isso também. Então primeiro o tecido e o plástico eu vou colocar por trás. Primeira coisa que eu vou fazer é uma costurinha no contorno do tecido para unir. Aqui eu já alfinetei aberto, né, o plástico e o tecido. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma costura aqui bem na pontinha, só para deixar esses dois unidos, mas bem certinho. Se eu for costurar sem fazer isso, vai dar muito trabalho e pode escapar também um pedacinho do plástico, um pedacinho do tecido. Então essa costura no contorno todo vai facilitar as próximas etapas.
Caso vocês queiram colocar um bolsinho, já faz isso antes de unir com o plástico. Turma, já fiz a costura, unindo o plástico e o tecido. Agora uma dica muito importante é: toda vez que você vai costurar esse plástico bolha, um couro sintético, né, imitação de couro, alguma coisa assim mais áspera, vamos dizer, você faz a utilização do calcador de Teflon. Esse calcador, ele, por ser de plástico, ele vai deslizar muito melhor nesse plástico. Você pode até conseguir fazer com calcador comum, ou ele pode ficar emperrando, porque ele adere aqui ao plástico e fica enroscando. Se você fizer a utilização desse calcador de Teflon, você vai sentir toda a diferença, vai facilitar muito, vai ser bem mais prático, tá? Eu vou começar agora fazendo aqui o viés nessa ponta de cima e eu volto com vocês para trazer as medidas dessas outras partes que eu vou ter que deixar aqui uma sobra para poder amarrar no pescoço e aqui a sobra para poder amarrar na cintura. Então eu vou começar passando aqui em cima, que não precisa da sobra, e aqui embaixo, toda essa curva. Por último eu faço a cava, porque a gente deixa a sobra aqui e lá. Pessoal, só falta as cavas agora. Olha aqui a barrinha feita e o decote, né? Muito simples. Agora, para fazer aqui a cava, eu vou marcar o tanto que eu quero que sobre aqui para poder amarrar na cintura. Eu vou deixar uma medida aqui de 45 centímetros, então vou marcar aqui os 45. Vou passar o giz. Quando eu chegar nessa marcação, eu sei que eu tenho que encaixar o meu viés aqui. Então, eu vou somar mais ou menos aqui, olha, o quanto eu vou utilizar para fazer a cava. E depois da cava, eu vou marcar aqui uma sobra também de 35 centímetros. Quando finalizar aqui, 35, eu sei que eu posso parar, né? Posso fazer aquela dobrinha para dar o acabamento, porque é o que eu vou deixar sobrando aqui para amarrar no pescoço. E do outro lado eu vou fazer as mesmas medidas, as mesmas marcações para costurar ali. Então, quando eu for começar essa ponta, que vai ficar sobrando aqui para amarrar na cintura, eu vou só fazer aquela dobrinha para dentro, que a gente fez na última aula, e vou costurar sem nada. Quando eu chego na marcação que está aqui, eu sei que é hora de encaixar na cava e costurar. E quando eu chegar nesse final, eu vou, na verdade, já deixar cortado aqui, e eu sei que é só dobrar para também dar o acabamento e finalizar a ponta do pescoço. E aí, pessoal, gostaram do avental? Muito fácil, né? Fica uma graça, é prático e é útil. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não sei se vocês repararam, acredito que sim. Eu tô aqui com a fitinha do Outubro Rosa, a campanha contra o câncer de mama. E mais uma vez eu venho reforçar a importância do autoexame, a importância das informações corretas. Então, se por acaso você ainda não assistiu a aula de cidadania com o tema Outubro Rosa, corre lá, fica bem informado, compartilha com as suas amigas, com as familiares,
faz circular a informação e lembre-se, a campanha é concentrada no mês de outubro, mas a prevenção deve ser feita o ano inteiro. Cuide-se sempre. É isso, pessoal, essa semana. Até semana que vem. Beijo grande para vocês.